A APA presta a sua homenagem ao legado do professor Dr. Vasco Reis e aos ensinamentos que transmitiu a inúmeras gerações de administradores hospitalares em Portugal. Para este momento de homenagem estão presentes o professor António Correia de Campos, o professor Constantino Saclarides e o professor José Nogueira da Rocha. A moderação da cerimónia está a cargo do presidente da APA, Dr. Alexandre Lourenço. Bem, muito boa tarde a todos. Este é um momento marcante destas nonas conferências de Valor APA e merece realmente um momento próprio e específico, que é a de homenagem ao professor Vasco Reis. E é com enorme humildade que estou a gerir esta sessão com 3 professores, que também foram meus professores, o professor Correia de Campos, o professor Constantino Saclarides e o professor José Nogueira da Rocha, que farão uma evocação da memória do professor Vasco Reis. E eu, desde já, pediria a palavra ao professor José Nogueira da Rocha para dizer as suas palavras. Muito obrigado. Já me esquecia da cábula. Boa tarde. Peço desculpa porque hoje a minha voz não está assim grande coisa, mas, enfim, olha, paciência. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite que a APA me fez para estar hoje aqui, nesta sessão, por 2 motivos. Em primeiro lugar, e esse é o mais importante, porque tenho a oportunidade de evocar aqui um dos que foi, porventura, um dos meus maiores amigos, além de companheiro. Em segundo lugar, porque é sempre um gosto colaborar com a APA. Nestas minhas palavras, começo assim. No seu livro Gestão em Saúde, um espaço de diferença, Vasco Reis deixou escrito o seguinte: e se não registasse aqui e agora alguns nomes, poucos de entre os credores que fui semeando, mas sobretudo aqueles que nesta já longa viagem pela gestão da saúde continuam a ser uma referência permanente, referindo-se à minha pessoa, completou esta afirmação dizendo: o de Nogueira da Rocha, com um percurso paralelo ao que segui, e com ele tenho vivido uma inultrapassável cumplicidade pessoal e profissional. Foi com esta afirmação do Vasco, e a partir de agora trato apenas por Vasco, que iniciei o meu depoimento publicado no último número da revista Gestão Hospitalar, depoimento a que dei um tom marcadamente descritivo, quase como uma biografia comigo partilhada. Aqui e agora darei a esta evocação um tom diferente nas 4 facetas que podem e devem ser encontradas na sua vida: o homem, o gestor hospitalar, o académico, o amigo. Para as 2 primeiras, falo-ei socorrendo-me exclusivamente de passagens que recortei de vários depoimentos publicados na revista. Para a terceira, além de outros depoimentos, acrescentarei o meu. A quarta, a do amigo, fica só para mim. Poderei ser acusado, ao adotar esta forma, de ter sacrificado um tom pessoal, aproveitando o que outros disseram, ter desprezado uma natural originalidade e obedecer até à lei do menor esforço. Assumi consciente e totalmente esta opção, até porque, bem melhor que eu, outros já disseram o que foi o Vasco
naquelas três facetas. O homem, citando, dos filhos Ruth e Pedro. O nosso pai era um homem de família, bem disposto, com apurado sentido de humor, tinha um visual muito característico, usou pera desde os 17 anos, penso que seja verdade, porque copiei integralmente, e só interrompeu quando se encontrava à porta do quartel de Mafra. Sempre muito orgulhoso dos filhos, e especialmente dedicado à mãe, com quem celebrou as Bodas de Ouro em 2018. De Correia de Campos, o Vasco era um homem bom. A sua permanente bonomia, disponibilidade e carinho, fator de união entre as nossas famílias, espraiaram-se por todos os colegas, colaboradores, alunos e amigos que tiveram o privilégio de o conhecer. De Pul da Costa era um homem de família, apaixonado pela família que criou. Diana Escoval, desafiador, humano e compassivo, sarcástico e irónico, reservado e disponível, tolerante e complacente, entre outras, são as características que relembro dele em várias situações e palcos. Também revejo o homem de família, o pai que tinha nos seus 2 filhos, igualmente administradores hospitalares, um orgulho enorme. De Lopes Martins. Sim, o Vasco é uma referência. Homem íntegro, inteligente, rigoroso. O seu sentido de humor, fino e vivacidade, tornavam quaisquer conversas com o Vasco, ainda que sérias, extremamente agradáveis. O Vasco era um homem notável e afável, e assim permanecerá na minha memória. De Carla Nunes. Um homem que sempre se diferenciou no seu enorme saber, seriedade e formalidade, mas que para os amigos e colegas sempre acompanhava com um sorriso brincalhão. De Maria de Belém. Recordo aqui a sua amabilidade, a sua bonomia, o seu trato fácil, a sua gargalhada sonora, a sua disponibilidade permanente para construir, a sua franqueza e a tranquilidade que punha nos desafios que agarrava. Segunda faceta, o gestor hospitalar. De Pul da Costa. Levou-me para os hospitais civis de Lisboa, onde se impunha pelo trabalho, pela capacidade e pela inovação que imprimia a uma instituição que dirigia com indisfarçável prazer e reconhecida competência. De Gonçalves André. Sobretudo um líder no sentido de influenciar e conduzir equipas de gestão dos diversos serviços e hospitais que integravam os HCL. De Teresa Freitas. Estudava muito afincadamente tudo em geral e em particular sobre gestão e administração e punha em prática as teorias mais modernas e mais exigentes de controlo de gestão. De Delfim Rodrigues. A forma, enquanto administrador-geral dos hospitais civis, como conseguiu ainda no final dos anos 70 e 80 do século passado, inspirar e dirigir a agregação e integração destas 7 instituições, é um exemplo notável de empresarialização avant la lettre. Em época de elevada taxa de ocupação e demoras médias, concebeu um modelo de gestão centrado no doente e nos profissionais. Estas situações são de alunos do Vasco. Em relação ao doutor Delfim Rodrigues, omiti, mas achei muita piada a uma citação que ele faz, ou a uma referência que ele dá, quando cita
aquele nosso corredor já falecido, Joaquim Agostinho, como exemplo, enfim, de quem deve andar sempre à frente. Finalmente, e em relação ao gestor hospitalar, de Alexandre Lourenço. O professor Vasco Reis representava a administração hospitalar. É curta, mas penso que é extremamente impressiva. Permitam-me igualmente, os seus autores, que me aproprie do que disseram, realçando a elevada competência no exercício do cargo de Administrador-Geral dos HCL, cargo em que me sucedeu. O académico de Carla Nunes. O seu percurso foi assim. Era docente e era administrador hospitalar, lecionando de forma diferente e proporcionando que as suas aulas fossem muito estimulantes e focadas nos problemas concretos e reais da administração hospitalar. De Manuel Delgado. Era um professor claro na mensagem, que nas suas aulas combinava com elegância e sabedoria a parte teórica com a parte prática. De Pedro Lopes. As suas aulas de administração hospitalar, recheadas de conhecimento teórico, traziam também as suas vivências da prática hospitalar, que transmitia muitas vezes com episódios por si passados no ambiente da gestão hospitalar e recheados de momentos humorísticos, pitada de sal, que também administrava nos momentos presenciados por todos os alunos de gestão hospitalar. De Rui Santana, além de contribuir para a estruturação da formação e da profissão, o professor Vasco Reis manteve a sua veia empreendedora e esteve também diretamente envolvido na criação do curso de mestrado em Gestão da Saúde, sendo seu diretor entre 2005 e 2007. De Sílvia Lopes. Recordo-me do entusiasmo com que o professor Vasco Reis nos transmitia o seu conhecimento, em especial em algumas matérias com que mais o identifico como as especificidades de gestão. Mas nesta faceta também aqui não posso deixar de me rever no que acabei de transcrever. Mas nesta área também deixo o meu depoimento. Obrigado como estou a não esquecer os 27 anos de cumplicidade profissional na Escola Nacional de Saúde Pública, como descrevi no meu depoimento na revista Gestão Hospitalar. Não posso deixar de lembrar nesta faceta, acrescentando aos depoimentos anteriores, que Vasco Reis associou à sua atividade docente, como bem refere Correia de Campos, uma investigação social aprofundada, materializada no vasto e rico conjunto de trabalhos publicados. Os depoimentos que recortei sobre estas três facetas são suficientemente claros e elucidativos, traduzindo com nitidez o que foi Vasco Reis e a sua vida ao longo de 79 anos. Bastará recordar o título do depoimento de Correia de Campos na revista. Vasco Reis, a persistência da solidez. E o amigo. Esta faceta fica só para mim. Vasco teve toda a razão ao dar conta da nossa cumplicidade pessoal durante mais de 33 anos. Cumplicidade pessoal que foi a consequência, eu direi, natural, da cumplicidade profissional que envolveu os nossos percursos profissionais durante esse tempo. Foi, sem dúvida, o trabalho que começou nos Hospitais Civis de Lisboa e continuou na Escola Nacional de Saúde Pública, que esteve na origem da nossa amizade. Amizade que, aliás, sem grande esforço de ambas as partes, soube resistir
às ocasiões muito raras em que, sobretudo no nosso percurso académico, nem sempre concordamos. Penso mesmo que, paradoxalmente, talvez até tenham sido essas pontuais discordâncias um fator de reforço. A vida é feita de desencontros e consensos e foram estes que acabaram por vingar. O Vasco foi sempre um amigo, com muitas e de diferente natureza manifestações de amizade. Mas a inversa também é verdadeira. Ou pelo menos sempre procurei que o fosse. E termino estas minhas palavras, se isso me é permitido, com o depoimento de Pulo da Costa na revista. Este é um texto que eu nunca quereria vir a escrever. E muito obrigado. Daríamos então a palavra ao professor Constantino Sá Clarides. Muito boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer ao Alexandre Lourenço e à Associação o convite para participar nesta sessão. Cumprimentar também os meus colegas de painel, Correia de Campos e Nogueira da Rocha. Cumprimentar todos os presentes também. Conheci o Vasco da melhor forma possível. Era colega de curso de Direito da minha namorada, agora minha mulher. E sabemos todos como nos esforçamos por não desmerecer juntos amigos das pessoas que queremos. Bom colega, boa pessoa, muito presente, jovialmente, era o que diziam dele então. Ela era indígena de Coimbra e fazia muito bem a sua parte de transformar os bárbaros invasores, como nós éramos, em saudosos coimbrões à hora da despedida. Reencontrei-o muitos anos depois na escola. A única diferença notória estava na barba com que se enfeitou. Tinha mudado de cor. Amadurecemos. Na escola, durante praticamente uma década, colaboramos de forma amiga e cúmplice em várias responsabilidades de direção. E nessa capacidade, ele explicava, talvez melhor que ninguém, aquilo que é verdadeiramente importante no nosso projeto comum. Como a Escola de Saúde Pública é um espaço de diferença e convergência, que não é sobre medicina ou direito, gestão, economia ou matemática, que é sobre tudo isso e mais ainda, uma construção social indispensável e espaço de encontro e síntese a favor do nosso bem-estar comum, e que, não sendo de ninguém em particular, é verdadeiramente de todos. E por isso a escola haveria que ser, necessariamente, a menina dos nossos olhos, a menina dos nossos olhos da universidade, da comunidade e do país. Em todos os percursos é possível distinguir aqueles que são, indiscutivelmente, os pontos altos. Para ser breve, escolhi dois. O primeiro, entre 1996 e 97, aconteceu quando o Vasco coordena o grupo de trabalho para o novo Estatuto Jurídico do Hospital, cujo relatório final foi apresentado em janeiro de 1997, quase há um quarto de século. Esta foi para ele uma oportunidade muito especial para verter em relações concretas um pensamento aprofundado pelo trabalho de muitos anos. Explorar soluções para uma administração pública adaptada à especificidade ou talvez à excepcionalidade da saúde. E daqui nasceram, de facto, novos estatutos jurídicos para o Hospital da Feira, de Portimão, e também para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos.
e caminho aberto, facilitado para muito mais nos anos que seguiram. O segundo momento, particularmente feliz, foi a apresentação em 2007 do seu livro Gestão em Saúde, um espaço de diferença. No prefácio da obra, Caldeira da Silva pergunta retoricamente: será que o livro reflete a personalidade do autor? E responde aproximadamente assim: determinado, proativo, seguro de si, derrubador de obstáculos, corredor de fundo, com inteligência, vontade forte e trabalho, não viveu o nascer de uma ideia. A gestão dos hospitais foi antes seu protagonista. Mas protagonista como? Poderíamos perguntar. Ele pensou uma organização de saúde não virada sobre si própria, mas capaz de, no momento próprio, com um vasto conjunto de competências convergentes, acrescentar alguma coisa necessária, valiosa, vital ao percurso de vida das pessoas. Dizem-nos aqueles que teorizam sobre lideranças necessárias na saúde que um líder serve melhor uma organização, ajudando a compreender o contexto complexo onde se move, do que prescrevendo soluções simples que prometem sucessos improváveis. No meio das interrogações, tensões, conflitos e incertezas de organizações de sistemas tão complexos como o da saúde, alguém terá que nos guiar através de caminhos delicados, não completamente desenhados e explorados, ainda desconhecidos pela maior parte. Alguém de confiança, não só pelo currículo, pela postura, pela integridade, mas também por ter ido e voltado e ido de novo, com avanços e recuos, com pequenas vitórias e penosas derrotas, vivendo as emoções do momento, sem rastros de acrimónia ou azedume, valorizando o melhor, relativizando o pior, aprendendo sempre como ele. A apresentação da obra ocorreu num fim de tarde de outono. Ele resplandecia. Tinha acabado de nos oferecer a história que queria contar. Uma síntese muito própria, muito sua, do conhecimento daquele tempo, sobre a evolução dos hospitais, a gestão, a formação e prática do administrador hospitalar. Tinha há muito percebido o segredo da mundividência partilhada, fazer com que a minha história sobre aquilo que acontece à nossa volta passe a fazer parte da tua história também. Quando nos ia autografando, desembaraçadamente, de uma forma desembaraçada e prazenteira, os exemplares da obra que trazíamos, olhava-nos como se nos dissesse a leia de aviso: não se esqueçam, têm que ler as linhas e as entrelinhas também. As entrelinhas são território estaminal, onde se entrelaçam sentimentos e conhecimentos que esboçam futuros possíveis. Não se entra nas entrelinhas gratuitamente. Dá trabalho. Há de adquirir o equipamento necessário, indisponível nas vendas de banalidades repetidas. O equipamento adquire-se, diria ele, na escola e calibra-se e aperfeiçoa-se no terreno, na ação, com os tijolos e cimento da construção. Na altura, fez-me lembrar Afton Mahler, o histórico diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, nos tempos áureos, quando recebia no seu gabinete os novos quadros técnicos da organização e lhes perguntava, para início de conversa, quem já tinha lido a principal referência política da OMS. E ainda não tinham todos acabado de levantar o dedo triunfalmente, e ele já perguntava de novo: quantas vezes? Sobre Colino Ferreira, escreveu em 1996: sempre preferiu acender uma vela a protestar contra a escuridão. É uma apreciação caracteristicamente simples, significativa, calorosa
e próxima. Eles são assim. Recusam a prescrição psicanalítica de matar o pai para crescerem. Preferem fazê-lo honrando a sua memória e os seus ensinamentos. E também nós. Na verdade, Colorado Ferreira, Caldeira da Silva e Vasco Reis, mais do que múltiplas cintilações de pequenos feitos, deram ao serviço de saúde portugueses luz. Luz fluorescente, neon, Times Square, Manhattan, vê-se à distância, mesmo à distância do tempo. Há alguns anos, li a algures uma frase, um pensamento, uma proposta com sentido, que tem sido para mim também verdadeiramente apaziguadora. Existimos até que deixe de existir a última pessoa que nos conheceu, ou ainda melhor, a última pessoa que nos estimou, mesmo que não nos tenha pessoalmente conhecido. Estimamo-o pelo muito que deu à sua família, aos amigos, aos alunos que foram também seus amigos, mas também à profissão, à escola, à universidade, ao Serviço Nacional de Saúde e ao país. Muito obrigado. Professor Correia de Campos, por favor. Boa tarde, quero começar por me dirigir à Corália, à Ruth e ao Pedro, ao Luís, irmão do Vasco, aos cunhados, às cunhadas e ao cunhado aqui presente, e saudá-los com a amizade e a proximidade que conhecem e dizer-lhes que estamos provavelmente aqui a fazer aquilo que não pudemos fazer na altura em que perdemos o Vasco. Queria cumprimentar também as duas senhoras que são filhas do professor Coriolano Ferreira, que é também um dos patronos desta sessão de hoje. E queria cumprimentar os colegas de painel, o Zé Nogueira da Rocha, o Constantino Sá Clarides e o Alexandre Lourenço. Ainda permitam-me cumprimentar a Carla Nunes, diretora da nossa escola, e agradecer-lhe também a sua presença aqui. Antes de mais, tenho que agradecer à direção da APA o convite que me dirigiram para brevemente testemunhar a admiração que tenho pelo Vasco. O último número da revista da Associação é um notável, como já foi visto, é um notável repositório de sentidos e merecidos testemunhos de profissionais, colegas e amigos, todos diferentes, mas todos unidos pelo afeto e estima que sentimos por ele. Vasco Reis foi um protagonista discreto e atento de todas as mudanças sociais, políticas, económicas e organizativas vividas nos últimos 50 anos na saúde. Descreveu-as com elegância literária, mas foi também um observador que delas tirou lições para o ensino a seu cargo. Causou sempre inveja nos colegas a sua elevada popularidade entre alunos e alunas. Havia quem a fundamentasse no paternalismo, que lhe era um pouco congénito, ou na simpatia natural que irradiava, ou ainda no seu sentido de responsabilidade social, que o levara, logo no início da carreira, ter preferido a função pública a uma advocacia privada que se previa viesse a ser confortável. Ou ainda o seu feitio de, estando longe, continuar por perto, como os treinadores da bancada do velho Café Arcádia de Coimbra. Podem inventar-se inúmeras explicações. Certo é que Vasco era apreciado por colegas, respeitado por colaboradores e adorado por discentes. Uma invejável combinação. Vasco Reis foi um contribuinte ativo para a profissão dos
administradores de hospitais, talvez o mais persistente, fiável contribuinte da minha geração. Muitos de nós, próximos dele, nos cansávamos depressa. Outros estávamos constantemente a mudar de poiso e função, não aquecendo lugares e deveres por mais de 2 ou 3 anos. Aliás, o Vasco definia a minha carreira como uma carreira de ciclos de 3 anos. E eu sou um desses retratados. Fui um desses. Tarde para mudar e jamais arrependido, não deixo de apreciar os que permaneciam na fortaleza, reforçando suas muralhas e agregando novos defensores. Mas há ainda 2 ou 3 facetas do Vasco que merecem ser referidas. Como o Zé Nogueira da Roça já disse, o Vasco era um homem bom, não abrigava a vingança. Podia ser crítico, tinha sempre a resposta pronta, mas não recordo de alguma vez lhe ter notado sombra de ressentimento. Esquecia depressa e seguia em frente. Nem sempre estivemos de acordo, mas foram muitas as ocasiões em que concordávamos, muito mais do que as em que discordávamos. Mesmo discordando, muitas vezes o via aceitar tacitamente a posição de outros, quando sentia eles terem razão, numa prova de inteligente fair play. Tinha a alma de um futebolista inglês dos anos 50. Já não me atrevo a dizer deste século, porque agora já não há futebolistas ingleses a jogarem pela Inglaterra, provavelmente. Vasco tinha um desenvolvido sentido crítico, tinha a réplica fácil e o xiste espontâneo, por vezes demolidor. Contudo, jamais feria, arredondando as arestas quando necessário. Respeitava os adversários e quantas vezes recuperava as ideias daqueles a quem se opunha, dando-lhe um sentido útil, positivo e de consensual aproximação. Ele teria sido um habilidoso advogado de barra, se o tivesse querido. Mas o companheirismo dos jovens turcos de Coriolano Ferreira atraíram-no irremediavelmente. Na verdade, era muito mais entusiasmante ajudar a construir uma reforma hospitalar num país carente do que discutir indemnizações com companhias de seguros, cobrar dívidas porventura incobráveis, dirimir pleitos de reconhecimentos de paternidade ilegítima ou partilhas de inventários orfanológicos. Perdeu-se, talvez, um excelente advogado de Coimbrão para se ganhar um experiente administrador e depois um professor respeitado e competente. Vasco soube sempre ancorar na realidade o conhecimento que criava, discutindo com os alunos. O seu estudo de casos de administração hospitalar, que aparece também referido no livro já há pouco citado pelo Constantino, na melhor tradição das Business School dos Estados Unidos, revelava uma força pedagógica e uma capacidade para atrair auditórios. Só agora me dei conta disso, ao rever a sua produção mais recente, me dei conta do valor dessa metodologia, por ele afinada e bem transcrita, nas obras que escreveu na parte final da sua carreira académica. Afinal, um conhecimento baseado na experiência que acumulou nos hospitais civis de Lisboa, que tão queridos lhe eram. O trajeto da prática para a teorização será bem mais útil do que o inverso. Uma escola que forma administradores estiola e não progride se não for capaz de combinar a experiência com os conceitos. Não recuso, naturalmente, o caminho inverso, ele é também necessário, mas uma instituição como a universidade tem tendência a fechar-se por defesa própria. Será sempre bom que acolha aqueles que fizeram o caminho inverso. Vasco Reis cumpriu com aprumo e distinção as 2 funções em que serviu publicamente: na gestão dos hospitais públicos e na formação dos seus administradores. Para os que, como nós, o fomos acompanhando durante décadas, inibidos pela pandemia de estar com ele nos últimos tempos e, sobretudo, de em conjunto celebrarmos a sua vida e honrarmos a sua memória, fazendo um luto indispensável, fica a saudade do amigo e companheiro. Gratifica-nos, pois, Sr. Presidente, este encontro que organizou, onde no meio do cotidiano
se celebra um de todos nós, cuja vida admiramos e recordaremos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Nós temos uma lembrança também para a família que gostaríamos de dar e pedir-vos para também virem daqui juntar-se ao palco para vos entregar uma lembrança da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Eu devo dar nota que para nós, eu não tinha pensado dizer nada depois de tão ilustres palavras, mas para nós, administradores hospitalares, o professor Vasco Reis era a referência, é a referência. Eu creio que para a minha geração, eu fui dos últimos a tê-lo como professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Eu devo dar nota também que entre nós apanhamos o professor Vasco Reis já numa fase que realmente barbas brancas. E nós, entre nós, carinhosamente dizíamos que era o Pai Natal. Eu devo dizer que tínhamos de ter aulas com o Pai Natal. E devo dizer que como qualquer criança, que a nossa profissão ainda hoje é numa fase ainda jovem, devemos perceber que perdemos esta magia que o professor Vasco Reis nos dava e tutelava. E estamos na idade de começar a crescer e ser melhores, em homenagem também ao professor Vasco Reis. E da nossa parte da associação, continuaremos a tentar lembrar a sua memória, evocar a sua memória. Vamos republicar o livro que foi aqui falado, porque é através desses testemunhos que manteremos a memória do professor Vasco Reis viva entre nós e que novas gerações poderão aprender com tudo o que ele nos transmitiu. Portanto, da nossa parte, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Bem-aja. Muito obrigado. Muito bem.